Beleza. Gente, nosso tempo de falar de dinheiro aqui, se você está nos visitando, não se sinta constrangido, essa mensagem não é para você. Não queremos o seu dinheiro. A não ser que Deus fale no seu coração aí e você queira contribuir de alguma forma. Bom, quero fazer uma rápida reflexão sobre o compromisso daqueles que têm entendido que fazem parte dessa comunidade e que têm desejado fazer coisas em nome de Deus, como igreja, como família, como amigos. Toda vez que eu estou viajando, eu tenho o hábito de ler alguma coisa, de comprar coisas para ler, de levar livros. Numa das vezes eu esqueci, e aí eu comprando aqueles livros de aeroporto que custa os olhos da cara, sabe? E aí, como o livro lá ele custa por quilo, mais ou menos, eu acabei comprando um livro bem pequenininho, porque eu não queria gastar muita grana. E eu comprei um livro que chamava A Política, de Aristóteles. Você vê tanto que eu estou assim, super exigente de leitura, né? Se tivesse um shampoo para eu ler o rótulo, eu tinha comprado o shampoo ali, mas não tinha. E aí eu resolvi ler, falei, deixa eu ver o que o tal do Aristóteles fala sobre a política. E uma coisa me marcou no texto dele. Ele começa a definir como funciona a ideia da democracia e de como funcionam as pessoas dentro do modelo. E é engraçado você ver um grego falando disso há mais de 2000 anos, e com uma clareza assim, de fundamentos, explicando o que cada coisa deveria ser, que até te surpreende. E 2 cidadãos que ele define que existem no mundo me surpreenderam assim terrivelmente. O primeiro é o que ele chama de homem livre. E quando ele começa a falar sobre o homem livre, eu achei a analogia dele muito parecida com o conceito daquilo que nós entendemos por ser filho de Deus, por exemplo. E ele define um outro cidadão no meio daquele ambiente político e que ele diz que existe em todas as sociedades. E eu fiquei mal com aquilo, que é o escravo. Quando eu li isso, eu falei assim, cara, ele dedica um capítulo ao escravo. Eu falei, isso está atrasado, isso aí não é feito para o mundo de hoje, né? Mas quando eu fui ler, eu percebi que isso era feito para o mundo de hoje. E é pior, porque isso também foi feito para alguns cristãos, para gente que às vezes está dentro da igreja. O que é essa musiquinha de fundo tocando aqui, hein? Ô, irmão, para, velho, por favor. Não, sério, clima deprê, velho. Beleza? Bom, quem é o escravo? Isso é o mais interessante. Ele diz assim, o homem livre é aquele que foi dotado pelos deuses da capacidade de empreender, da capacidade de assumir responsabilidades, da capacidade de negociar e da capacidade de prover para si o básico para a sobrevivência. Aí depois ele fala sobre o escravo, e o escravo é uma figura interessante. Ele diz assim, o escravo é aquele que cai no mundo, e ele, estando à própria sorte, ele morre de fome. Porque se não houver alguém para bater com o chicote nas costas dele, e subjugar essa pessoa, e colocá-la para trabalhar contra a vontade dela, ela vai morrer. Então o homem livre, quando escraviza uma pessoa que não é livre, ela está fazendo um favor. E quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu, esse conceito continua verdadeiro. E o mundo que a gente vive é isso. Algumas pessoas livres e boa parte delas não. Gente que precisa da chicotada nas costas. Porque se não levar a chicotada nas costas, não faz aquilo que tem que fazer. Aí então eu chego na questão da nossa fé. A nossa fé, ela difere talvez de qualquer outra religião por um aspecto. Nós somos a única religião no planeta que não fala sobre conduta. Mas espera aí, a Bíblia está cheia de não faça isso, não faça aquilo. Tudo bem, mas se você leu só essa parte, você não entendeu a ideia geral do Evangelho de Cristo. A salvação em Cristo Jesus não se dá por conduta. Não se dá pela sua capacidade de não errar. Não se dá por aquilo que você pode fazer ou por aquilo que você deixa de fazer. A salvação em Cristo Jesus é por graça. Isso significa que Deus olhou para a gente que não merecia e falou assim, eu quero salvar esse vagabundo. Nós.
Agora, quando Deus vai falar com esses vagabundos, a respeito da responsabilidade que eles têm agora, ele é muito enfático. E você pode ver isso em João capítulo 15, um texto até que o Fernando falou aqui durante o louvor. Não precisa abrir aí não, João capítulo 15, do verso 13 em diante. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida a alguém, a sua vida pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu chamei-vos amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos dei a conhecer. Vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vá e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos-lo conceda. Olha que interessante. Quando a gente cruza essas duas ideias, a gente percebe o como que muitas vezes nós temos nos posicionado diante de Deus como servos, como escravos, no sentido mais pejorativo que essa palavra pode ter. Ou seja, Deus quer te libertar. Ele não quer corrigir a sua conduta, Ele não quer que você seja uma pessoa íntegra. Mas, pelo contrário, Ele quer promover uma transformação no seu entendimento. E quando o seu entendimento é transformado e você ganha a mente de Cristo, para começar, o que o texto aqui termina dizendo, é que as suas orações vão ser atendidas pelo Pai. E sabe como que as suas orações vão ser atendidas? Quando você orar segundo a vontade do Pai. Então, basta você pegar a sua mente e sincronizar ela com a vontade do Pai, e todas as suas orações vão ser atendidas. No entanto, a gente vive de maneira contrária a isso daqui. Nós vivemos como se Deus fosse uma entidade externa, inacessível, que não se importa com a nossa vida, e mais do que isso, que não se importa com a maneira pela qual a gente vive. Por quê? Porque se Ele nos salvou por graça, então por que eu preciso de boas obras? Por que eu preciso fazer algo que na verdade não afeta diretamente a minha salvação? E esse é o grande segredo da nossa fé. Nós não estamos falando de se envolver financeiramente com o reino de Deus pela perspectiva da bênção que você pode receber. Por isso que nós dizemos a todos os visitantes que você não tem compromisso nenhum com isso daqui. Mas nós estamos dizendo que aqueles que disseram, que já entenderam o Evangelho de Jesus, e já entenderam a salvação pela graça, e já entenderam que querem fazer parte dessa família, meu irmão, se você está esperando o chicote nas costas, você está no lugar errado. Aqui nós só andamos com gente livre. Escravo é em outra igreja. E tem muitas aí com muitos chicotes querendo bater em você. Se você precisa de alguém colocar nas suas costas o fardo da lei, lá do Antigo Testamento, que Jesus cumpre na cruz, dizendo que se você não der o dízimo, você não vai ter o que comer na sua casa, sai por essa porta antes da palavra. Vai embora sem constrangimento, porque esse lugar não é para você. Às vezes nós estamos, como eu falei em outra ocasião, numa luta para comprar cadeira, porque tem um monte de gente em pé, e às vezes tem gente errada sentada nas nossas cadeiras. Gente que está querendo comprar Deus com aquilo que pode fazer. E esse tipo de gente nós não queremos aqui. Então, se o Trança falou, ande com a gente, agora eu estou dizendo, vá embora. Para que fique com a gente aqueles que estão dispostos a andar segundo o que o Evangelho está dizendo. E não segundo aquilo que os homens estão dizendo em nome de Deus. Bom, e o que Deus está dizendo para nós? Ele está dizendo assim, a gente precisa ser agora como amigo. A gente agora tem que conhecer aquilo que Deus revelou para nós. E quando a gente conhece isso, a gente se envolve. Então, dízimo, meus irmãos, é um mandamento da lei que é pesado demais para ser cumprido. Tirar 10% do seu salário e colocar religiosamente dentro de uma caixa de madeira é difícil demais de ser cumprido. Mas quando é o seu amigo que está passando necessidade, você não faz conta. E Jesus está dizendo que você agora está sendo chamado para ser amigo dele. Então, o nosso apelo nessa noite é para que você possa andar junto com a gente e nos chamar de irmãos de verdade, não só da boca para fora. Que você possa entender por que tem uma caixa cheia de agasalho e de cobertor ali na porta, por que tem produto de limpeza ali do outro lado, por que a galera está visitando o asilo, por que a galera está indo procurar morador de rua, por que a galera está fazendo tanta coisa ao longo da semana. E o pior, o porquê que você ainda não foi com eles. Você está esperando o quê? O chicote? O nosso sonho é chegar no final do culto, um monte de gente dizendo assim, eu tenho que ir nesse negócio. Me fala quanto que é que eu vou. Aí eu vou te apresentar as pessoas e você vai. Nós queremos viver aqui no meio de gente livre. Agora, uma vez que nós entendemos
que nós somos irmãos, que nós somos livres, então aí agora a gente vai sentir a dor verdadeira. E a dor verdadeira nos ensina uma coisa: quando o meu irmão está passando fome, eu não meço recurso. Aí os 10% do mandamento fica para trás, e fica bem para trás. Graças a Deus pela vida de muitos aqui, que tem feito muito além do que o mandamento diz. Agora, nós podemos fazer mais. Nós temos feito mais. Os últimos meses tem sido a prova de que alguns aí têm aberto os olhos. Mas nós queremos fazer muito mais, irmãos. Nós queremos fazer muito mais coisas. Se você está precisando de uma chicotada nas costas, pelo menos para pegar no tranco, procura a gente no final do culto. Eu vou te dar um murro, você vai acordar, velho. Certo? Mas para te libertar, as coisas religiosas, a liturgia, todo o processo, a prática das boas obras, tudo isso tem um fim: mentes transformadas, entendimentos renovados pelo poder do Espírito Santo. Primeiro o seu, e depois o das pessoas que convivem com você. De modo que a gente possa viver de maneira digna e de maneira humana, conforme o único ser humano decente que andou sobre a face da terra, que é Cristo Jesus. Então, se você entende que você foi chamado para isso, você está convidado a compartilhar alguma coisa nessa noite através do dízimo, oferta, doação, o nome que você quiser dar. Agora, saiba que essa estrutura é mantida com isso. E saiba que muitos outros projetos são e podem ser sustentados com isso também. Então, quem dera a nossa generosidade pudesse nos colocar naquela sinuca de bico, de no final do mês olhar e falar assim: tem 10 mil reais sobrando. E agora? Que projeto que nós vamos montar? Então, nós não estamos fazendo isso ainda. Mas, em nome de Jesus, nós podemos fazer. Nós podemos virar essa cidade de cabeça para baixo. Enquanto a galera está ostentando aí em gastar com coisa supérflua, a gente quer encher isso aqui de gente que a sociedade está ignorando. Nós queremos fazer culto para os moradores de rua, nós queremos fazer culto para os travestis e para as prostitutas. Nós queremos abraçar esse povo e chamar de irmão. Beleza? Então você está convidado a fazer parte disso daí. Toca a música aí agora, velho.